todos. Quero inicialmente cumprimentar aqui a mesa os demais participantes e agradecer pelo convite, senador Isalci, parabenizar também, senador, pela liderança, né, nesse grupo de trabalho, nessa discussão tão importante. Muito bom ver aqui a comissão cheia para trabalhar, né, e discutir um tema tão importante quanto o imposto seletivo, e a gente vê com muito bons olhos a inclusão desse imposto, né, visando aí a redução do consumo de itens que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana, né? Isso é super importante de incluir. Eu sou a Lara, sou representante aqui da Oceana Brasil. A Oceana, para quem não conhece, é uma organização do terceiro setor que trabalha com políticas públicas para o ambiente costeiro e marinho. Nós não trabalhamos só para o meio ambiente, mas para as pessoas que dependem desse ecossistema. Então, pescadores, setor de turismo e os brasileiros que gostam de usufruir desse ecossistema de uma forma limpa, né, e organizada. Então, a Oceana se dedica, por meio de campanhas de advocacy, a garantir subsistência, né, para pescadores artesanais e a qualidade ambiental desse ecossistema. E diferente um pouco aqui do caminho da maioria dos participantes, nós viemos, na verdade, defender a inclusão de mais um item dentro do imposto seletivo que faltou e a gente considera super relevante, que é a inclusão do plástico de uso único. O plástico, como foi precedida aqui pela representante do Ministério da Saúde, que já trouxe um pouco, né, da questão do microplástico, do impacto das embalagens que embalam principalmente os ultraprocessados, mas também os plásticos descartáveis. É uma discussão global, uma discussão que a gente vem fazendo também no Brasil, que precisa também estar em sintonia com a reforma tributária. O plástico, ele é um material bastante importante, nós fazemos um recorte aqui muito específico, que é para essa categoria que a gente chama de uso único ou descartável, que é o consumo, né, que é a produção de itens que são para consumo e descarte imediato e que, portanto, geram um volume muito grande de resíduos que não é gerenciado, que não é reciclado e que gera uma série de impactos para o ecossistema e para a saúde humana. Esses impactos vêm sendo documentados desde a década de 70, a Oceana vem publicando relatórios, vem trabalhando com cientistas para documentar qual que é a responsabilidade do Brasil e qual que é o volume dessa poluição no nosso país, né? São 325 mil toneladas de contribuição do nosso país para a poluição marinha. Nós temos, antes da poluição marinha, também uma poluição terrestre, uma poluição por rios. Isso impacta comunidades ribeirinhas, isso impacta diversos setores. Então, o impacto ambiental, ele já está muito bem consolidado, não só na ciência, mas como no nosso cotidiano já está muito visível. Nós temos poluição por plástico em todas as praias do Brasil. E temos um impacto a nível ecossistêmico, a nível de biodiversidade bastante sério, desde o microscópico, zooplâncton até a baleia, né? Então, a gente tem um impacto muito grande na cadeia alimentar e isso chega também, né, para o consumo humano. Algumas pesquisas brasileiras mostraram o consumo de microplásticos por peixes comerciais, então são peixes que chegam no nosso prato e isso chega depois no corpo humano. A ciência tem evidenciado cada vez mais a presença de microplásticos em órgãos vitais do corpo humano. Então, nós temos evidências de microplásticos no pulmão humano, no cérebro, no coração, na placenta, no sêmen, no feto. E a pesquisa mais recente que encontrou microplástico nas artérias também demonstrou aumento de risco de infarto e AVC. Então, já não é mais um recorte de um impacto ambiental, ele é também um recorte, né, e um impacto para a saúde humana bastante severo. A gente fala aqui da presença de microplásticos, também aqui no cérebro humano, essa é uma pesquisa brasileira também de 2 semanas atrás, e também dos produtos químicos que são associados aos produtos plásticos. Então, nós temos produtos que a gente chama de disruptores endócrinos, então fitalatos, bisfenol A, entre outros que geram câncer, que geram uma série de problemas hormonais. Então, esses são produtos químicos que estão presentes nesses plásticos de uso único e que também geram um impacto bastante grave para a saúde humana. Cada pessoa, né, um estudo recente também mostrou que cada pessoa consome entre 74 a 121 mil partículas de microplástico por ano, então isso está circulando no nosso corpo. A ciência tem mostrado cada vez mais o impacto, o efeito disso crônico, né, para a nossa saúde, e esse tanto a questão ambiental quanto a questão da saúde classificam o plástico de uso único como um candidato aí à inclusão no imposto seletivo. Para além do impacto ambiental, para a saúde humana, nós também temos um impacto socioeconômico, porque essa é uma poluição que ela onera os municípios. Nós acabamos de ter eleições municipais, os municípios vão ter que olhar para isso. Completamos 14 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos com 3 mil lixões a céu aberto, sem nenhuma política pública
que endereça esse problema? Nenhuma política pública. Nós não temos o decreto de logística reversa de plásticos publicado. O Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar é de 2022, está em processo de atualização, mas basicamente não tem orçamento para executar limpeza de praia, que nem deveria ser política pública a nível de governo. Nós temos algumas cidades que proíbem ou sacola, ou canudo, ou copo de uma forma isolada, mas nós não temos nem no executivo, nem no legislativo política pública que endereça esse problema. Então, a reforma tributária ela é uma oportunidade para a gente olhar para isso. O impacto socioeconômico está principalmente no gerenciamento de resíduos sólidos, é um custo para as cooperativas, 40% do que é triado numa cooperativa de reciclagem é rejeito. E 95% disso é plástico de uso único. A gente está falando aqui de sacolas, isopor, embalagens multicamadas que embalam principalmente os produtos ultraprocessados e que não têm reciclabilidade, são custo para a cooperativa, e quem paga essa conta é quem está na ponta e não quem está produzindo a embalagem. O setor de turismo, o setor de pesca, que também arcam com o custo dessa poluição. E um estudo recente também mostrou que esse é um prejuízo econômico de 100 bilhões de dólares por ano. Então, é uma externalidade negativa que não está sendo absorvida pelo setor produtivo. E é por isso que a gente precisa considerar esse item dentro do imposto seletivo. Esse é um tema que ele está tão permanente, não só na mídia, mas por conta do tamanho do impacto que tem, que despertou, no ano passado, a negociação de um tratado global contra a poluição plástica. O Senado tem participado presencialmente e a última reunião prevista, senador, para novembro, agora é um acordo que vai tratar, ele é juridicamente vinculante e vai tratar desde a produção de polímeros, aditivos químicos, produtos plásticos de uso único, né? Então, todos os países vão ter que olhar para isso, principalmente aqueles que não têm legislação, como é o caso do Brasil. A gente vem trazendo esse debate também para o Congresso Nacional. Nós temos um projeto de lei construído com uma série de setores da sociedade, indústrias que produzem material alternativo ao plástico, catadores, pescadores, sociedade civil, que é o PL 2524. O PL está aqui na CAI, com a relatoria do senador Otto Alencar. Estou vendo a senadora Damares aqui. A senadora presidiu uma audiência pública de 5 horas, belíssima, na Comissão de Assuntos Sociais, que resultou, inclusive, na aprovação desse projeto lá. E é um projeto que pretende, então, colocar o Brasil onde ele já deveria estar com relação a essa poluição e esse problema. Quando a gente olha para o mundo, vários países já implementaram legislação de redução da produção de plásticos, mas muitos países, isso é bem interessante, implementaram taxação desses itens plásticos, principalmente sacolas plásticas, itens descartáveis e, em alguns casos, embalagens também não recicláveis. Então, nós temos em azul aqui a maior parte dos países, a gente vê um recorte que vai de países desenvolvidos a não em desenvolvimento, e em roxo os países que têm taxas já implementadas. Então, são taxas sobre produtos e que geram uma série de benefícios para os países que já implementaram isso. O primeiro deles é a redução significativa do consumo de plásticos. Então, justamente atinge o objetivo a que se pretende o imposto seletivo, que é de desincentivar esse consumo. Aumento nas taxas de reciclagem, porque as taxas nos países, por exemplo, Reino Unido e África do Sul, resultaram num fundo, senador, que então foi promover a matéria-prima reciclável, né? E desenvolver inovação, tecnologia, e substituiu essas embalagens por embalagens recicláveis. Então, teve um aumento na arrecadação bastante significativo e que foi destinado para isso também. Desenvolvimento de novos mercados e empregos verdes, então tem um potencial enorme para a substituição de itens plásticos descartáveis. Lembrando que o plástico ele é um item fóssil, ele não biodegrada e a maior parte dele não recicla. Então, ele é um custo, ele gera uma série de externalidades negativas e ele pode ser substituído por matéria-prima mais reciclável, reutilizável e mais sustentável. Enfim, alívio fiscal para esses governos, principalmente com relação ao gerenciamento de resíduos e maior conscientização e mudança do comportamento do consumidor a partir do momento que você dá para o consumidor a opção da escolha. E essa é justamente a proposta aqui. O que a gente vê de oportunidade, senador, e sei que o senador também é autor de um projeto de lei que também está aqui na CAI, que é sobre sacolas plásticas, né, com relatoria do senador Esperidião Amin, que defendeu inclusive o aumento do escopo, não só de sacolas, mas de outros itens, conversa bastante com aquilo que a gente está discutindo aqui. E as oportunidades que a gente vê primeiro, na verdade, uma observação, a gente não está falando de todos os plásticos, o plástico ele tem um benefício para a sociedade, mas o plástico de uso único descartável ele precisa ser tributado, ele precisa ser desincentivado.
Redução do custo com essas externalidades negativas, quem está pagando essa conta é o consumidor e é quem está na ponta. Então, a gente precisa reduzir essas externalidades negativas. Inovação e fomento à bioeconomia. O Brasil talvez seja o país com a melhor condição de promover essa substituição, né, com embalagens compostáveis, enfim, com materiais que sejam mais recicláveis. Nós temos indústrias muito bem consolidadas de vidro, de alumínio, de outros metais, papel e celulose, indústrias de compostáveis recebendo cada vez mais investimento. Então, isso também significa emprego, renda, PIB, arrecadação, né? Mas a gente precisa fazer com que esses materiais eles sejam competitivos. E hoje, esses materiais eles não são competitivos. O subsídio que a gente dá, né, como país para a indústria petroquímica que produz plástico, ele é de 250 bilhões de reais por ano. Então, torna esse produto muito mais barato. Como é que a gente aceita subsidiar uma indústria que gera um produto absurdamente poluente, que prejudica a nossa saúde? A gente está pagando isso com dinheiro de imposto e não está equilibrando isso, dando opção para o consumidor, né, fazer a escolha, né? Um dos maiores discursos das indústrias é o consumidor precisa fazer consumo consciente. O consumidor precisa fazer um consumo consciente democrático e, para isso, essas alternativas elas precisam estar a um custo acessível. A gente não quer onerar o consumidor, a gente quer proteger o consumidor. Mas, para isso, a gente precisa equilibrar essa carga tributária também para quem está produzindo esses materiais, que são muito mais interessantes e geram muito mais atrativos, senador. A gente vai passar por uma transição energética nos próximos anos e a gente também precisa fazer uma transição para descarbonizar esse setor, né, de embalagens de produtos plásticos, fomentar a economia verde, fomentar a bioeconomia e fomentar a economia circular. Então, com isso, eu encerro, já passei bastante aqui da minha fala, eu encerro aqui defendendo, então, a inclusão do plástico de uso único no imposto seletivo para desincentivar esse consumo, sobretudo daqueles itens que não são descartáveis. Essa é uma demanda que ela faz parte de um manifesto que a gente vai lançar na próxima semana com mais uma série de organizações que defendem outros pleitos, para além do plástico de uso único. E quero entregar aqui também para o senador uma proposta de emenda, junto com uma nota técnica, que justifica, né, essa emenda como contribuição para o grupo de trabalho. Muito obrigada.